A Bíblia, agora sim a mensagem. Nós estamos em um mês de outubro falando sobre intimidade com Deus. Estamos baseados no livro do profeta Oséias. O profeta Oséias, um profeta menor, mas que tinha uma mensagem muito abençoada, uma mensagem de correção, mas de alinhamento. E ele traz algumas percepções tão maravilhosas que já foi pregado aqui. A mensagem ser intencional é necessário. A 2, ajuste os seus ponteiros. E hoje a temática da mensagem é abandone as más práticas. Abandone as más práticas. Quero convidá-los a abrir em Oséias capítulo 5, versículo de número 15. Oséias 5,15 diz assim. Eu vou ler na versão King James, você acompanha na sua versão. E diz assim: então retornarei ao meu lugar, até que eles reconheçam todo o mal que cometeram e que são culpados. E então busquem minha face. É certo que debaixo de grande aflição, eles me buscarão desesperadamente com fervor. Abandone as más práticas. Você pode falar comigo no 3? 1, 2, 3. Abandone as más práticas. O nosso Deus é um Deus presente. Ele não é um Deus que nos fez e nos deixou a viver soltos. Ele não apenas nos fez, Ele nos criou, mas Ele também é o nosso sustentador. O Senhor, Ele não perdeu o controle das coisas. Ele continua cuidando de todos nós nos mínimos detalhes. Quer na nossa vida diária, nos nossos relacionamentos, nas nossas dietas de alimentação, nas nossas provisões financeiras, em tudo, Deus está no controle e Ele está coordenando, Ele está conduzindo todas as coisas. Mas evidentemente que essa condução, esse cuidado de Deus, não nos tira a possibilidade de decisões. Em tudo, por mais que Ele esteja ali nos orientando, nos ajudando, em tudo, Deus, o Todo-Poderoso, nos permite tomar decisões. Existem, para alguns teóricos, duas linhas. Uma linha de pensamento que diz que cabe ao homem todo tipo de decisão. E existe uma segunda linha que diz que esse tipo de decisão não é tão decisão, porque na verdade o homem só faz aquilo que Deus quer que ele faça. E no final, essa concepção de decisão é limitada. Todavia, eu acredito que Deus, o Todo-Poderoso, mesmo sabendo o nosso início, mesmo sabendo o nosso fim, a sua compreensão, o seu entendimento de saber de todas as coisas, ainda sendo desta forma, Ele nos permite tomar decisões. E essas decisões, elas podem nos elevar, mas elas também podem nos abater. Essas decisões podem nos promover ou podem também nos deixar em lugares de esquecimento. Tudo que nós fazemos segue uma linha de consequências. Então é bom que nós sempre tenhamos em nossa mente que é melhor observarmos mais, sermos mais pontuais e tomarmos decisões mais incisivas, mais pontuais, mais cirúrgicas, para não deixarmos muitas brechas, não deixarmos tantas situações, pontas soltas. Quer na casa, é importante ter o cuidado de analisar bem qual a direção que você está levando a sua família. No serviço, quer seja como empregado, como empregador, você também ter esse cuidado. Quer seja em ministério, também ter esse cuidado.
Quando nós andamos na direção do Espírito Santo, nós andamos por fé, nós deixamos a nossa alma de lado. Não que nós tenhamos que anular a alma, não é esse sentido. Mas nós andamos mais por fé e não por vista. A decisão pela alma é por aquilo que você vê, por aquilo que você acha. A decisão por fé é aquilo que você está sendo direcionado por Deus. E quando você chega a esse ponto de decisões, você precisa tomar muito cuidado. Você precisa tomar cuidado quanto às alianças que estão sendo feitas. As amizades que estão sendo constituídas. As amizades são tão profundas, o ponto de influência das amizades, que a Bíblia chega a dizer, Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto, que nós precisamos tomar cuidado com as amizades que podem gerar más conversações, porque elas corrompem os bons costumes. Nós precisamos tomar cuidado com as alianças, porque pode ser que nós estejamos fazendo alianças com pessoas ou com situações que Deus reprova. Algumas vezes nós achamos que existem pessoas que, ao olhar de Deus, que estão sendo aprovados. Deus ama a todos, mas existem pessoas que estão sendo reprovadas. Reprovadas por quê? Porque estão tomando atitudes erradas de forma contínua. As alianças, elas precisam ser tomadas, precisamos ter cuidado ao fazê-las. Esaú, ele se relacionava com mulheres que sabia que a mãe reprovava. E a coisa é tão pesada que a impressão que dá o texto, e na verdade é o contexto, que ele fazia isso ciente. Mesmo sabendo que aquilo machucava, ele fazia com forma consciente. Salomão, sendo o grande rei de Israel, ainda sabendo que era reprovado pelos ofícios do rei, se relacionar, casar com muitas mulheres, ainda assim, por alianças, ele estabelecia essas alianças também em casamentos. Mesmo sabendo que aquelas atitudes eram reprováveis. As decisões, elas possuem consequências. E cada movimento que tem que ser feito tem que pensar bem. Meus irmãos, existem pessoas que estão, como diz os antigos, com as cães brancas, os cabelos ficando brancos. E eles não podem ficar brancos apenas pela idade, eles precisam ficar brancos pela maturidade. Nós precisamos analisar as situações e perceber que existem coisas que não podem ser feitas, ou se são possíveis, que sejam evitadas. Israel entrou num caminho de destruição tão profundo, que eles entenderam que a autonomia que eles foram adquirindo com o crescimento, também era uma autonomia quanto à própria vontade de Deus. E eles se colocaram em decisões tão destruidoras, que os fizeram literalmente abandonar um momento de intimidade, de dependência, de crescimento, de relacionamento com Deus Todo-Poderoso. É como se os filhos dissessem para os pais: eu não preciso mais de vocês, eu não tenho mais a necessidade de vocês. Eu não sei vocês aqui, tem um bocado de adolescentes e jovens, e tem pais aqui também que talvez lá cometeram esse erro. Todas as vezes que nós, filhos, tomamos atitudes de autonomia com os nossos pais, nós quebramos a cara. E quando os pais são tementes e que andam com Deus, o processo ainda é mais rápido. O processo ainda é mais rápido.
É como se Israel em todo tempo tivesse em verdadeiro litígio com seu Deus. Mas como um filho, sabedores de que quando a coisa ficasse ruim, eles teriam um local de retorno, como já dito no livro de Juízes, é algo que fica muito nítido, a maneira como Israel se relacionava com Deus, que era baseado em livramentos, restauração, arrependimentos ou remorsos, livramentos, restaurações, erros, arrependimentos, remorsos, restaurações, curas, e assim ia. Era uma linha cíclica de erros. Não, eu vou cometer o erro porque se eu clamar a Deus, Deus vai me perdoar. E Deus, com o amor dele tão grande, ele ia lá e estendia as mãos. O povo recebia o livramento, que há pouco o povo estava fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. E chega ao cume do profeta Oséias entrar na linha de confronto, mas com uma mensagem de Deus. Porque se o sacerdote é aquele que pega o clamor do povo e leva para Deus, o profeta é aquele que traz a mensagem de Deus e entrega para o povo. E o profeta Oséias estava trazendo a mensagem de Deus, dizendo: mudem, abandonem as más práticas, quebrem com esse ciclo de repetições errôneas na vida de vocês. Não adianta vocês disserem: vamos voltar ao Senhor, vamos conhecer o Senhor, porque Ele fez a ferida e Ele vai curar, e vocês continuam nas mesmas práticas dos erros. Vocês continuam praticando os mesmos erros. Quantas vezes será necessário, ou serão necessárias, as casas caírem para vocês e reconhecerem que esse caminho está errado? Que não tem como viver coisas novas fazendo as mesmas coisas. Não existe esse processo. As coisas precisam ser mudadas. E eu, sinceramente, eu acredito que assim, água parada gera morte, não vida. As coisas precisam ter dinâmica, precisam ter vida. E vida não é cair no hedonismo, e aqui me permita pontuar isso. O que é o hedonismo? O hedonismo é uma linha filosófica que diz, que Paulo até mesmo tocou, porque é uma linha antiga: comamos e bebamos. Os cretenses falavam muito isso, porque amanhã nós morreremos. É o sentido dessa geração. O que tem que fazer com toda a dedicação, achando que não existirá o dia de amanhã, mas não fazer aquilo que é certo, é fazer aquilo que é errado. Quantos adolescentes estão tomando atitudes erradas? Quantos jovens, quantos homens, quantas mulheres, quantos pais? O erro é sempre ruim. Ele destrói relacionamentos. Quando vivido de forma contínua, inclusive potencializa o processo de fragmentação do caráter. O erro é sempre ruim, sempre será destruidor. E sempre vivido, ao ser vivido de forma contínua, fragmenta o caráter. Chega ao ponto que a pessoa já não consegue reconhecer o que é fundamento, o que é alicerce, o que é verdade. Ela literalmente entra em um caminho de relativização.
E ela simplesmente vai entrando, ela vai mergulhando naquele processo de relativização, e ela já não consegue mais reconhecer o que é certo, o que é errado, o que não está legal, o que não está direito aqui. Ela simplesmente vive a relativização. Nós estamos vivendo algo que está sendo inculcado no povo, a relativização desse embate entre Israel e Hamas. Não é Palestina, é Hamas. As mentiras que estão sendo contadas. Eu estava ouvindo um homem que é ateu. E quando tentaram relativizar o Hamas e colocando sobre Palestina, que não tem nada a ver sobre esse embate, a pessoa que é ateu falou o seguinte, o que a mídia está esquecendo, que o primeiro ataque do Hamas matou 1.200 pessoas civis, inocentes. E dentre esses 1.200, 400 crianças. E dessas 400 crianças, em torno de 150 queimadas. Com o terrorismo não tem conversa. Não existe diálogo com terrorismo. Não se relativiza erros. Erros serão sempre erros. Podem ser reconhecidos e abandonados, mas erros sempre serão erros. Foram enviados mais de 4 bilhões de dólares para a ajuda à Palestina, que a metade desse valor, mais da metade, foi usado para construir túneis que ajudaram nesse ataque de mais de 3.000 foguetes em Israel. Dinheiro de ajuda humanitária foram usados para construir túneis para atacar uma outra nação. Não se relativiza erros. O que é errado é errado. Não vai se tornar certo porque nós queremos que se torne certo. O que é errado é errado. Ele não vai tomar uma roupagem diferente porque achamos que tem que ser do nosso jeito. Errado é errado. O problema dos erros contínuos é esse. Acabam também potencializando o processo da fragmentação do caráter, levando-nos ao não reconhecimento do que é fundamento, do que é alicerce, do que é verdade. A relativização passa a ser o espírito que acaba impulsionando o ser humano a fazer as coisas que faz e automaticamente se justificando como dizendo, eu fiz porque outros fizeram. É como aqueles que cometem erros de forma contínua. Aí fala assim, mas por que você fez? Eu fiz porque os outros fizeram. Por que você falou isso? Porque falaram comigo desse jeito. Por que você fez isso? Ah, porque foi desse jeito. Não. Você pode decidir. E a sua decisão terá uma consequência. Estava a pensar esses dias, e vai ser um período de pregação. Por que um ser humano, um homem bate em uma mulher? Mas a mulher me perturbou o juízo. Mas quem levantou a mão foi você. Por que uma mulher agride um homem? Porque ele me deixou com raiva, mas quem foi lá e botou a unha no outro foi quem? Foi eu? Foi você? Não. O que faz um ser humano gritar com outro ser humano? Uma decisão, Mas me tirou do sério. Cadê o domínio próprio? Lembre-se que um homem se afia com outro homem. Homens fortes, mulheres fortes são forjados no fogo. E não na relativização.
O povo estava mais uma vez cometendo erros. Abandonar as más práticas era necessário. Não dava mais para eles seguirem com aquele sentido, aquela filosofia de uma vida de erros cíclicos. Eles precisavam abandonar as más práticas. Eles precisavam corrigir a rota deles. Eu estava pensando nessa mensagem, é legal. Como você corrige a sua rota? Quando você sabe qual é o seu destino. Você pode repetir comigo? Só é possível corrigir a rota se você souber qual é o seu destino. Parece por que pessoas cometem erros de forma contínua? Porque sequer sabem onde querem chegar ou qual é o destino delas. As rotas precisam ser corrigidas. Quando você está voando e aí o piloto percebe que tem que corrigir, e ele vai fazendo ajuste no voo. E quando esse ajuste é abrupto, ele avisa: olha, vamos ter que fazer um ajuste aqui no voo, porque está acontecendo alguma coisa à frente no aeroporto onde nós íamos pousar. E ele faz essa correção de rota. Mas ele faz essa correção de rota porque ele sabe qual é o seu destino. Qual é o seu destino, meu irmão? Você que está em casa, qual é o seu destino? Tem pessoas que estão vivendo literalmente a fragmentação do caráter, porque simplesmente não sabem mais qual é o destino delas. Quero falar aqui, concluindo, 2 pontos. Primeiro, diante disso, Deus ajusta o povo dizendo: não vai ser dessa forma mais. Ele ajusta o povo. E como primeira verdade, eu entendo o seguinte: meus irmãos, é hora de analisarmos o nosso caminho. Fazer uma autoanálise do caminho que estamos percorrendo é importantíssimo. É necessário. Fazer uma autoanálise é necessário. É necessária. Nós não podemos permitir continuar vivendo uma vida afastado de Deus, de uma forma solta. Nós precisamos nos posicionar e analisar o nosso caminho, é necessário. Precisamos olhar qual o caminho que estamos trilhando. Se a casa está tendo confusão de forma contínua, analise qual o caminho que você está vivendo dentro da sua casa. Se o seu relacionamento é baseado com gritarias, analise o caminho que você está vivendo nesse relacionamento. Se você está vivendo a base de relativização, analise essa relativização das alianças que você está fazendo. O outro assunto que entrou em pauta essa semana, não, esse mês, a liberação de aborto. Me perdoe, não tem como aprovar uma coisa dessa. Uma das bandeiras aprovadas é: a mulher pode fazer o que ela quer, porque é a mulher que gera, mas o homem também ajuda. Há de convir. Mas espera aí, primeiro ponto: Deus fez o ser humano para ficar andando de galho em galho? Não fez. Deus não fez o ser humano para isso. Ei, jovenzinhos, Deus nos fez para vocês ficarem vivendo uma vida ativa sexual. Deus fez o ser humano para casar. E no casamento viver uma vida ativa sexualmente falando. Mas no casamento, o que acontece no casamento? Aí é um outro ponto, estou falando aqui para solteiros. Qual é o maior nível de procura para aborto? É na fase de solteiro. Eu não posso relativizar, eu não posso aprovar o aborto, porque eu estaria relativizando a questão da moral, achando que dormir com várias pessoas é uma coisa normal.
não é normal. Deus não nos fez para vivermos uma vida de prostituição. Dois e último. Ajuste a sua rota. Analise o seu caminho. 2, ajuste a sua rota. Só é possível você abandonar as más práticas se você ajustar a sua rota. Trazendo a figura do avião, o avião decola. E dependendo da situação que ele está vivendo, do tipo de pouso que ele vai ter que ter, ele pode abrir mão daquelas bagagens, dependendo do tipo de avião. Nós já cansamos de ver filmes que quando a coisa está muito... abre mão da bagagem e vamos embora. No naufrágio, Paulo, usando a figura do naufrágio quando viveu na caminho de Roma, ele falou, joga fora tudo, menos as pessoas. Quem ficar no barco vai sobreviver. E tem um momento que para ajustar a rota, a gente tem que abandonar certas coisas. A gente tem que abandonar certas coisas. Abandone as más práticas. Abandone as más práticas. De novo, abandone as más práticas e ajuste a sua rota. Abandone as más práticas e ajuste a sua rota. Só tem uma forma de agradarmos a Deus, é abandonando essa vida cíclica de erros contínuos. Erros contínuos. Termino. Para nós termos uma intimidade real com Deus, nós precisamos analisar o nosso caminho. E nós precisamos ajustar a nossa rota. Se tiver que largar certas coisas, largue. Se tiver que abandonar, abandone. Concluo dessa forma. Um dia perguntaram sobre qual é a diferença de libertação e renúncia. Libertação é tudo aquilo que te faz mal. E na maioria das vezes você não consegue abandonar se não for por um amor maior, ou seja, você ama mais uma coisa e passa a amar menos aquilo perde efeito na sua vida e você vai abandonando. Mas a renúncia é algo diferente. Porque renúncia não está no campo de abandonar aquilo que é ruim. A renúncia às vezes está no campo de abandonar aquilo que não é pecado, não é ruim, mas que na prática está te prejudicando em algumas áreas específicas. E neste caso, aplicando o nosso relacionamento com Deus, às vezes está nos atrapalhando na nossa vida de relacionamento saudável com o nosso Deus. Não é um pecado, mas a gente precisa abrir mão. Para quê? Para nós vivermos uma vida de intimidade saudável com Deus. Intimidade saudável. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe o seu domingo. Que você possa viver o extraordinário de Deus nesse domingo.